sejam todos muito bem-vindos nesta sexta-feira, hoje dia 27 de setembro, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, hoje em formato de debate farol para você nessa primeira meia hora. Lembrando que hoje teremos estreia aqui no nosso Farol de Limeira, um quadro de comunicação, não perca então, a partir das 10h30 desta sexta-feira. Debate Farol de hoje, como sempre, com os meus convidados lá da redação da Tribuna de Limeira, Antônio Cláudio Bonturim. Bonturim, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Um abraço, Beto, um abraço, doutor Renan. Mais um farol aqui nesta sexta-feira, né? Vamos em frente aí ver o que aguarda os nossos telenautas, né? Nas pautas isso aí que nós preparamos. E hoje nós estamos todos brilhantes, dourados, né, doutor Renan? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, um abraço. Bom dia, Beto, bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos assistem. E é sempre um prazer estar com vocês nesse programa. E realmente, hoje nós estamos reluzentes, hein? Estamos caros. Aqui no cenário, né? Opa! Incrementando o cenário do nosso farol, isso é sempre muito bom. Vamos lá então, ao primeiro tema de hoje, lembrando que cada um faz uma proposta aqui, a gente discute a partir de agora. A primeira proposta de hoje é do Dr. Renan Félix. O que dizer aos catadores de santinhos? Poderia ser caçadores ou catadores, mas eu acho que é catadores mesmo, né, doutor Renan? Por favor, proponha aí a discussão. A discussão são catadores mesmo, de santinhos que a gente vê. A gente está chegando cada vez mais próximo das eleições, né, doutor Roberto? Eu acho que agora faltam 9, 8 dias, mais ou menos, para as eleições municipais que teremos. E a gente vê muitas pessoas indecisas sobre vereador, prefeito geralmente não, mas para vereador sim. E a pessoa, ela tem o candidato dela a prefeito, ela chega na escola para votação, ela olha para o chão e vê o que tem mais santinho. Aí ela pega um santinho do chão e vota naquele santinho. É o famoso voto perdido que eu vejo. Existem várias maneiras de perder voto. Quando você vota numa pessoa, aquele famoso voto de protesto, você não acredita naquela pessoa, talvez a pessoa não é menosprezando ninguém, mas não tem a dominância sobre o assunto, não tem uma capacidade mínima de ser um legislador, mesmo assim você vota nela para não votar em outro, né? E existe o voto, a perda do voto, que para mim é o voto inútil. Existe o voto útil, né, que você escolhe um candidato que tem mais chance de eleição e vota naquele candidato porque você acredita nele e realmente o seu voto valerá alguma coisa lá dentro, né? É o famoso voto útil que se diz. E o voto jogado fora, que é o catador de santinho. Ele olha no chão da escola e vê o que tem mais santinho. Olhou, gostou mais ou menos da aparência, né? Gostou do número, vou votar nesse aqui mesmo. Pega o santinho e vota naquele lá. Então, assim, a gente precisa parar com isso, o eleitor ele precisa parar com isso. Quando alguém te entrega um santinho, o próprio candidato, alguém pedindo em nome do candidato, você aceita o santinho porque o candidato está falando com você, ou alguém que você conhece, que você tem alguma relevância, né? Você pesquisa aquele candidato, vê as propostas, vê as ideias, vê se é um candidato que vai te representar, que você tem acesso, né? Porque o vereador é aquele cara que você precisa ter acesso, né, Beto? Não adianta, você não vai sentar, muito dificilmente você vai conseguir sentar no gabinete do prefeito, são poucas pessoas que fazem isso. Mas o candidato a vereador, depois de eleito, é um cara que você tem que ter próximo a você para que você possa cobrar. Esse é o cara, o intermediador, o porta-voz entre a população e o Poder Executivo, a prefeitura. Então é importante que se estude o candidato, saiba de onde ele veio, se tem um emprego, se não tem, o que ele faz, quem ele é, onde achá-lo, e aí sim votar. E não pegar um santinho porque você viu no chão caído e vou votar nesse aqui mesmo. Eu acho que isso não é válido, não é interessante. Interessante é sempre estudar as propostas, ver o partido, né, o que o partido defende, o que ele prega, quantas. O correto mesmo é estudar, né Beto? Quantas cadeiras aquele partido faz, né? Quantos vereadores entram. Demais, né? Aí seria o correto, não o que acontece. Isso não acontece. Mas o correto é minimamente se estudar o candidato, ter noção de quem ele é, porque é ele que você vai ter que cobrar depois. Né? Então, isso é uma prática muito usada, e que eu acho que, ao meu ponto de vista, é abominável. Não se deve pegar santinho no chão e votar só porque você viu o santinho.
Você tem que pesquisar o seu candidato. A gente tem, justamente a eleição ocorre no final de semana, por quê? Porque geralmente as pessoas têm um pouco mais de tempo livre. Então, no sábado à noite ou pela manhã, já procure um candidato, entre nas redes sociais, internet, veja a listagem, né? Olha, em quem eu vou votar? Olha, gostei desse aqui. Esse aqui eu meramente já ouvi falar, conheço. Pesquise o candidato. Né? Acho que essa é a melhor forma de votar. Né? Votar com consciência. Cláudio, vamos ouvir as suas observações, lembrando também, né, que quem porcalha a cidade, esse aí que não deveria merecer voto de ninguém, né, Cláudio? Vamos lá, a sua análise. Beto, eu sempre pensei dessa forma também, né? Para quem porcalhar a cidade num domingo, né? É tão importante que é o domingo da democracia, né, o domingo da eleição, onde você vai escolher seu candidato. E esse tema que o Dr. Renan apresentou, realmente, ele é um complemento daquele que eu apresentei e vai ser falado posteriormente. Eu não entendo, se nós estamos na época das redes sociais, na época em que os candidatos se utilizam dessas ferramentas, né, de mídia social, eu não entendo por que fazer o santinho impresso. É para levar o nome do candidato, é para dar visibilidade, mas, na realidade, quando o candidato suja o chão da sessão eleitoral e há sessões eleitorais onde a quantidade de santinhos são realmente realmente imperdoável pela quantidade, né, de propaganda jogada no chão, né, para atrair o eleitor, que eu não vejo mais a necessidade. E dentre a questão das regras eleitorais, que se proíbe tanto de o candidato fazer, eu acho que essa do santinho, de jogar o santinho, deveria ser proibido também, né? De infestar aí as cidades, as esquinas próximas das sessões eleitorais com esses santinhos. É lamentável que alguns eleitores ainda seguiem por esse tipo de voto e eu não concordo também de forma nenhuma com isso. Eu acho que a eleição ela tem que ser estudada, tem que ser de fato apreciada e levada em consideração aquilo que o próprio Dr. Renan falou, que é o vereador quem vai representar o cidadão ao Poder Executivo, ou seja, é ele que vai ter mais facilidade de chegar até o gabinete do prefeito para fazer os pedidos e para indicar para indicar aquilo que o seu eleitor pede, né, que o seu eleitor pediu durante as eleições. Eu acho que esse emporcalhamento não cabe mais nesses dias de redes sociais. Tá certo. Bom, também em rede social você chega lá, apresenta o seu e-título, depois você vai na cabine de votação, não pode levar o celular. O sujeito muitas vezes não lembra, se atrapalha, digita errado e tal. Mas eu acho assim, sobre esse tema, só para encerrar, há muita gente descontente, né, desgostosa com a política, né, principalmente aqui em Limeira, que nós vivemos sob o domínio de um império, né, que felizmente vai acabar no final desse ano. Mas assim, minha opinião, né, nós estamos aqui num programa de opiniões. O seu descontentamento com a política, né, se ele for manifestado assim, num voto absolutamente inútil, como disse aqui meu querido amigo Dr. Renan, não vai melhorar em nada, ao contrário, ele só vai ajudar o sistema. Se você não vota, se você vota em branco, se você anula o voto, isso não ajuda, né? Não há protesto na democracia sem ser pelas ruas, né? Pelas manifestações populares. O protesto pelo voto não funciona. Não funciona em nada. Funciona. Ele realmente ajuda o sistema a se manter no poder e manipular ainda mais o que pode ser manipulado. Eu fiz um artigo essa semana, um editorial, e até me lembrei, né, daquele filme que fez muito sucesso lá, o Tropa de Elite, né? O Sargento Nascimento dizia com toda razão, é difícil a gente vencer o sistema. O sistema é muito forte, o sistema é muito capilar, né? Ele atinge, às vezes, de volta, né? Efeito bumerangue, atinge você mesmo, você nem percebe que foi atingido, o sistema é forte.
Mas vamos passando, vamos agora para o segundo tema do nosso programa de hoje. Esse tema é meu. Apostas, vício ou desespero? Eu vou explicar por quê. Normalmente os governos petistas, eles adotam o cidadão, né? Quem quer adotar uma criança vai lá, pede para o juiz, né? Se submete. Mas os regimes de esquerda fazem de tudo para monitorar completamente a vida do cidadão. Isso é típico, é clássico. Há quem concorde, há quem discorde. Eu, por exemplo, discordo. Acho que o cidadão deveria ser livre, né? Livre iniciativa. Nós vivemos no país da proibição, né? Tudo é proibido aqui no Brasil, né? Nada é permitido, mas enfim. E agora está gerando uma discussão, um debate muito intenso no governo, que só pensa em arrecadar, essa questão das bets, né? Muito populares. Aliás, tem um lado das bets horroroso, que é o lado da lavagem do dinheiro. Está sendo cada vez mais declarado isso, né? E temos visto notícias e mais notícias nos últimos dias, prisões de gente figurões. Mas então, a questão é essa. Muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A cifra de 100 milhões é uma estimativa, inclusive de pessoas que recebem o Bolsa Família. Essas pessoas estão dirigindo boa parte dos seus rendimentos para as apostas nas bets. É claro que apostar é um vício, né? Como fumar é um vício, como muita coisa é viciante, né? Mas não sei, eu queria propor essa discussão para vocês, meus companheiros e amigos, porque às vezes as pessoas são levadas ao desespero pela falta de dinheiro e aí vem na possibilidade da aposta uma graninha extra que vai entrar. Dinheiro fácil. Um dinheiro fácil, exatamente, um dinheiro fácil. Você pega ali, por exemplo, um jogo de futebol, que você tem um favorito, por exemplo, amplamente favorito, o último colocado vai jogar contra o primeiro, você faz uma apostinha lá que certamente você pode ganhar. Se acertar o resultado, então, mais ainda. Então, eu começo pelo meu querido doutor Renan aqui, que é vício ou desespero, doutor? E outra coisa, desculpa, só para incluir, porque o governo, além de monitorar, ele quer que agora, a partir do mês de outubro, as bets não reconheçam mais apostas feitas em cartão de crédito, é apenas com cartão de débito. Ou seja, você tem dinheiro, aposta, não tem dinheiro, vai para casa. Exatamente. Eu acho que, na verdade, as apostas, é os dois temas. É um vício que leva ao desespero. Né? Porque é o que você bem disse, eles se complementam. Você bem disse, a pessoa vê na aposta uma oportunidade de um dinheiro mais fácil, de ganhar uma fonte de renda extra sem muito trabalho. Né? Então ela vai lá, coloca uma quantidade de dinheiro e retorna o dobro, o triplo, o quádruplo. Né? Então, assim, o famoso dinheiro fácil. Né? Então, apostas, elas são abominadas. Eu sou, como cristão, eu falo, né? Pelos cristãos, pelos católicos, pelos evangélicos. Não é benquista e é tida sim como um vício maligno. Por quê? Porque é um ciclo vicioso, não é um vício momentâneo, né? Então você entra, você perde. Aí você quer recuperar o que você perdeu. Aí você joga mais. Aí você perde mais. Aí você sempre vai aumentando a aposta para tentar recuperar. O pouco que você recupera não paga tudo. Você, poxa, agora que eu ganhei, aquilo te motiva. Então, você é movido por dois fatores, o ânimo e o desânimo. A ganância de ganhar e a decepção por ter perdido. Então, quando você perde, você fica decepcionado e fala, eu preciso recuperar meu dinheiro. Da mesma forma que eu perdi, eu preciso ganhar. Então, você vai continuar apostando. E quando você ganha algumas sequências, você fica animado e encorajado. Fala, olha, dá certo, dá resultado, vou apostar mais. É um ciclo vicioso que leva a pessoa ao desespero. Quando ela começa a perder e não vem saída, ela começa a perder a única coisa que o ser humano não pode perder, que é a esperança. Ela fala, poxa, não tenho mais dinheiro, meu dinheiro vai acabar, não vou conseguir recuperar. É agora ou nunca. Aí ela pega tudo que ela tem e joga naquela última chama de esperança que ela tem. Né? E aquilo vira uma bola de neve e no final das contas ela se endivida, começa a dever, perde dinheiro emprestado, tudo para sustentar um vício na ganância de achar que vai ganhar para recuperar o que ela já perdeu, que não tem volta. Então, a gente vê que as apostas hoje, ainda mais sendo impulsionada por influencers, por cantores, por artistas. Gente, muitos deles se dizem cristãos. Se dizem, eu sou da família, eu prezo pela família, por Cristo, por Jesus, por Deus, né? Pelo bem da sociedade, da humanidade. E incentiva a aposta. Sabe-se, é óbvio, vê se eles apostam.
Não aposta, incentiva o cara que não tem a gastar. Porque não estamos falando de pessoas que têm nas suas contas bancárias 50, 60 mil reais. Estamos falando de pessoas que ganham, muitas vezes, um salário mínimo. Menos que isso. E vão apostar, muitas vezes, metade daquele salário mínimo, que seria o dinheiro para pagar a conta de água, de luz, para pagar energia, a compra do mercado. E essa pessoa não tem. Acabou, foi embora aquele dia, acabou a vida dela. Ela entra numa bola de neve, tem que fazer um empréstimo, é contadinho. Então, a que ponto se é cristão de verdade, que ponto se é consciente e se pensa na sociedade de verdade quando você incentiva um jogo, uma brincadeira, uma prática que você sabe que vai prejudicar famílias e mais famílias. E leva muitas vezes à morte, porque o cara pega dinheiro emprestado com a agiota, e o agiota, aqui é mais raro, mas acontece. Mas principalmente mais para o interior de outros estados, como Nordeste, interior da Bahia, interior do Ceará, o agiota não tem conversa não, ele chega e mata, executa. Então, é isso que leva à aposta, leva à morte. Né? Por isso que a Bíblia é clara, né? Então, jogos de azar não são bem-vindos e não devem ser praticados. Bom, Torinho, depois da exposição do nosso pastor Renan aqui, vamos lá a sua avaliação agora, meu amigo. Bom, eu não levo em consideração essa questão religiosa, questão filosófica também, por ideais filosóficos, né? Não, eu acredito que cada um pode fazer a sua opinião da forma como achar melhor conveniente. É importante ter esse tipo de opinião também, né? Toda opinião ela é importante, mas essa questão das bets eu sempre achei que realmente é um vício, toda essa celeuma que está se fazendo em torno disso, né? Porque a lei das bets foi criada pelo próprio governo, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional e, não sei se vocês sabem, a arrecadação em torno dessas apostas são as menores possíveis, ou seja, elas não são tão remunerativas assim ao erário público como se parece. Elas remuneram o governo federal menos do que as loterias da Caixa Federal. E agora o governo está num desespero total porque ajudou a criar esses programas de apostas, né? Que tem viés lá na Câmara dos Deputados, né? Que tinha o lobby de todos os deputados, e agora está desesperado, porque tem muita gente utilizando do Bolsa Família para apostar nessas bets. Aí entra aqui tudo aquilo que o Dr. Renan disse, né? É um vício que leva ao desespero, né? Então, nós temos que levar em consideração isso também. Essas propagandas deveriam ter o mesmo final que as propagandas de cigarro, ou seja, serem proibidas, e essas bets também deixarem de patrocinar times de futebol, como até hoje são proibidas marcas de cigarro, bebidas, né? Porque ela é um vício que leva de fato ao desespero e não deveria acontecendo. Eu sou muito favorável à ação dos cassinos, né? Porque acho que os cassinos trazem benefícios turísticos e trazem mais arrecadação. Mas essas bets nós não sabemos nem quem são os proprietários das empresas que as comandam. E hoje elas estão aí fazendo propaganda à torta e à direita na televisão e levando as pessoas a tipo de consumo, né? Eu nem sei como que se faz uma aposta numa bet dessas que aparecem na televisão, né? Não procurei saber também, nunca procurei saber, e acho que nós deveríamos dar um basta nisso. Não sei como agora, mas a situação está de fato muito complicada. Então, mas essa questão de proibição de propaganda, né? É algo bastante relativo também, né? Nós somos do tempo, por exemplo, que propaganda, os carros de corrida, né? Tinham marcas de cigarro, Marlboro, por exemplo, patrocinando e tal, né? Agora, você proibir a propaganda das bets também, você fere o mercado, na minha opinião, né? Porque
todo mundo tem o direito de se expor, tem o direito de expor a sua marca, o seu produto. Se essas bets são regularizadas, e esse é o ponto, se elas são regularizadas, impedir a publicidade dessas bets é você fechar as portas de um mercado. Então Sim. isso aí não é livre concorrência. Isso aí o governo, mais uma vez, querendo controlar o que pode e o que não pode ser feito. Sim, né? com certeza, com Mais certeza. uma vez. Se é regularizado, há a possibilidade de veiculação de marca, divulgação do produto. Existe, por exemplo, na área médica, né, um médico não pode, embora a gente veja por aí, né? Um médico não pode sair fazendo propaganda de um tratamento, né, doutor? Não Isso pode. Aí fere, né? O Fere Conselho o princípio Regional da de Medicina, ética, da né? ética, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, isso acontece muito na área de plástica, Estética, né? Procedimentos estéticos, né? Você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Tá bom, vamos então ao último tema desta sexta-feira, lembrando daqui a pouquinho mais uma estreia aqui no nosso Farol de Limeira, hoje em base de debate Farol. O engessamento das campanhas ofuscaram as eleições, esse tema é do Cláudio. Vamos lá, Pontorim. Olha, Beto, a gente está vendo aí uma eleição municipal este ano muito apática, né? Muito fria, sem nada de interessante a se discutir. A gente não sabe quais são as propostas dos candidatos, né? Não há mais não há mais aqueles debates acalorados, né? Onde as propostas eram apresentadas. As fraquezas de cada candidato também eram lembradas por seus adversários, e isso tudo em decorrência do próprio engessamento que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né, vem provocando sempre com novas regras eleitorais, né? Eu, como já lembrei aqui em outras oportunidades, inclusive no nosso debate Farol, sou favorável à liberdade total de propaganda dos candidatos, sem precisar dessas regras, né? Deveríamos ser como nos Estados Unidos, nas eleições americanas, né? Onde quem arrecada mais gasta mais, onde quem arrecada menos gasta menos, e daí por diante, né? Desde quando se começou a proibição de peças publicitárias e várias outras formas de divulgação de candidatos, as eleições começaram a ficar, de fato, muito chatas e muito impessoais, né? E eu acredito agora, com a utilização, na maioria das vezes, e dos candidatos das redes sociais, elas ficaram mais impessoais ainda, né? Ou seja, a gente não sabe de fato o que pensam os candidatos, a não ser aquela imagem bonita que as redes sociais trazem, né? Que nem sempre condiz com a realidade e que se nos apresenta de forma bastante inútil do ponto de vista de conhecer o candidato. Então, a minha pergunta é: por que esse engessamento e também por que essa frieza das campanhas? Até que ponto nós deveríamos ter todas essas restrições que nos deixa numa situação completamente de frieza, né? De indiferença em relação aos candidatos, né? Aqueles que têm um certo discernimento já têm os seus candidatos definidos, a vereador, a prefeito, mas e os demais? Como que eles vão ter conhecimento? Só pelas redes sociais, só pelos santinhos, por isso que eu falei que era um complemento à questão dos santinhos, né? Então fica aqui a questão: por que desse engessamento que estão se mostrando cada vez mais frias, né? A não ser aquelas aos pontos fora da curva, como na capital paulista, mas isso é por questões mais de candidatos mesmo, né? Hoje em Limeira nós não temos mais aquela eleição que nós tínhamos aí há 10, 20 anos atrás. Está certo que os tempos mudaram, mas era muito interessante quando você tinha um debate mais acentuado entre os candidatos. Você sabe, Cláudio, que eu acho que... Olha, o Dr. Roberto nem me deu a palavra, eu já peguei. Eu acho que, na verdade, esse engessamento é justamente... São alguns fatores, penso eu. Primeiro que eu acho que para ser candidato a alguma coisa, devia existir uma prova. A gente faz prova para tudo na vida, até para tirar carta. Né? E para dirigir, para legislar,
uma cidade, para ser o prefeito, o gestor, não se faz prova. Qualquer um pode ser prefeito, qualquer um pode ser vereador. Né? Aí a gente vê, hoje temos 380 candidatos a vereador. Gente, se a gente fizer uma prova, certo? Uma prova de conhecimentos gerais, o que faz um vereador, constituição da Câmara, enfim, N matérias, N assuntos que são importantes para uma governança adequada, né? Para uma vereança adequada e uma pontuação mínima, 70% da prova, pode ser candidato. Então vamos lá ter 50, 60 candidatos, certo? As pessoas que se mostraram na prova mais bem preparadas para entrar no poder público, no poder legislativo ou no executivo. Começa por aí. Então esse excesso de quantidade de candidatos, de maneira desenfreada, pessoas que muitas delas não têm a menor capacidade para ser um legislador público, né? Não só por vida, mas por falta de conhecimento. Não é acusando nem menosprezando ninguém, mas é a falta de conhecimento mesmo. Doutor Roberto, o senhor é advogado, certo? O senhor entende do direito. Eu sou médico. Eu entendo a medicina. Se a gente inverter os papéis sem o conhecimento adequado, vai dar problema, não é? Claro. Então eu penso que cada um no seu quadrado. Começa aí. Essa quantidade excessiva de candidatos faz com que comece a virar bagunça. E o que imagino que engessou mais foi o motivo desse engessamento de campanha. Quando, por exemplo, Maluf e Brizola debatiam, pode ver, eles se tratavam com muito respeito. Eu lembro que o Brizola se dirigia ao Maluf como senhor, doutor Paulo, senhor Paulo, e assim sucessivamente. Se tratavam com uma certa cordialidade. Existia uma cordialidade, uma certa moral em qualquer debate. Né? Hoje não. Hoje a gente vê candidato falando da mulher, do outro, que não tem nada a ver, da filha, né? Do filho, do não sei o quê. Então, assim, uma coisa que a gente sabe que acontece, né, Cláudio e doutor Roberto? Eu coloquei lá uma matériazinha lá falando que uma fulana beltrana estava em tal lugar, tal hora, com tal pessoa. É uma coisa, o cara sabe que é pra ele, né? Doutor, mas você não está expondo o nome, não está falando nada. Agora, num debate, você vai abaixar o nível do debate a ponto de ter que ter segurança, contenção de cadeira, de poltrona, né? Senão um dá cadeirada no outro. Gente, olha a que nível chegamos, né? Então eu acho que tem muito mais a ver com nível e quantidade de candidatos do que justamente o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela acha formas de tentar manter um pouco mais de civilidade. Né? Porque se a gente tira tudo também e deixa uma campanha livre, a gente vê, garanto para você vai ver candidato pagando gente para ir na casa do outro candidato tirar foto dele enquanto ele está na cama com a esposa. Dentro da casa dele, dentro do banheiro dele. Né? Eu acho que existem certos limites que é o mínimo da civilidade. Né? Então, assim, sejamos civilizados. E a gente não vê isso. Por quê? Porque o nível dos candidatos é muito baixo, é ruim. Né? Você pega um candidato à prefeitura que não respeita a filha do outro candidato, gente, esse cara tem moral para presidir pensar no outro, cadê a empatia disso aí? Então eu acho que antigamente as coisas existiam umas regras mais veladas, mas que eram importantes, né? E o nível de preparação do candidato era maior. Então o candidato se prepara, aí sim, lógico que tinha suas exceções, mas de maneira geral ele se preparava. Né? Se precisasse fazer uma prova, né? Se precisasse ter curso, alguma formação para ser candidato, o presidente já estava na roça. Né? O presidente Lula não tem curso superior, não sei, só se fez, eu não estou sabendo, mas até onde eu sei não tem. Mas assim, ele se preparou de maneira prática, na prática, se preparou, galgou muitas vezes a presidência da República. Então, eu acho que se fizesse uma prova, capaz de passar. Entendeu? Conhecimentos gerais sobre política, sobre gestão, é muito capaz que passasse. Mas acho que é o mínimo, né? Tem um tipo de seleção, não é assim, qualquer um chega e vai. Quem que escolhe, quem que define, não existe definimento nenhum, né? Mas quem vai escolher é a urna. Tá bom, mas quando se você está numa cidade de 140 mil eleitores, você tem 600 candidatos a vereador, gente, é impossível você conhecer todo mundo para você optar pelo melhor. Agora, se você tem 30 candidatos, com o dobro que seja, 44 candidatos, 50, você já começa uma corrida eleitoral bem antes, porque o cara tem que estudar para passar na prova. Porque somente, um exemplo, 50 candidatos, 100 candidatos. Teremos 100 candidatos.
Juntos, partido tanto vai ter 10, o outro vai ter... Enfim, né? E aí sim, desses candidatos, você consegue analisar de melhor forma, né? Um quarto dos candidatos que nós temos hoje, imagine, um mundo com a gente vai ter um quarto só de candidato. É possível, é muito mais viável se analisar a vida, o histórico, as propostas de cada candidato. Agora, o pessoal usa a mesma frase, né? A Limeira está dividida assim, metade está gripada, outra metade é candidata a vereador. Então, fica difícil. Só para lembrar também que nós temos neste ano um dos menores números de candidato a vereador das últimas 3 eleições, apenas 4 candidatos a prefeito, só que nós temos, em contrapartida disso, 29 partidos. É muito partido. 29 partidos. Coligados, né? Tá bom. Exatamente. Eu ouvi esses dias uma coisa assim, né? É complicado esse negócio de coligação de partido, porque o que acontece, né? Quando você coliga partido, você já loteia uma prefeitura, né? Então, você tem 10 partidos coligados lá, você vai ter 10 pessoas ali para você dividir o pão, né? O partido te ajudou, o partido está com você, o partido te ajudou a eleger os seus vereadores, o seu prefeito e tal. Agora você vai ter que ajudar o partido também a ter um cargo ali, uma secretaria, um negócio e tal. Eu vejo muito isso, né? O Bolsonaro foi eleito com 2 partidos, 2018, 2 partidos. Ou seja, ele não precisou lotear presidência, secretaria, ministério nenhum, né? Então, assim, eles conseguiu ter o poder de arbitragem e de decisão. Esse ministério vai para fulano e tal porque ele é bom, não porque eu preciso entregar ele porque eu tenho 50 partidos comigo. Não, né? E a gente vê que dos candidatos a prefeito em Limeira, muitos deles estão coligados até o último, né? Como no português, claro, até o talo. É um monte de coligação. Então isso é perigoso, bem apontado, Cláudio. Bom, hoje nós temos estreia aqui no nosso Farol de Limeira, né? Daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa, mais um podcast na nossa grade de podcast. Lembrando que tudo isso você pode recuperar na barra de podcast, também no portal da Tribuna de Limeira. Lembrando sempre que ele é atualizado diariamente com artigos, comentários, podcasts, enfim. Não deixe de visitar o portal da Tribuna de Limeira. Vamos encerrando. Eu só queria acrescentar uma última coisa que eu estava me lembrando, né? Eu acho que ninguém é obrigado, por exemplo, a conhecer o condutor de um ônibus, né? Se ele dirige bem, não dirige bem. Um avião, você entra no avião, você nem vê a cabine do comando, né? Nem pode. Mas nós estamos a uma semana das eleições, vale a pena investigar mais e meditar, porque voar em céu de brigadeiro é sempre tranquilo, né? Mas quando vem as nuvens, né, as turbulências, as adversidades, aí é que a gente conhece um bom comandante. E agora nós vamos escolher um novo comandante para a nossa cidade, então vale refletir. Cláudio, muitíssimo obrigado. Segunda-feira a gente se revê aqui, semana reta final das eleições, muita coisa para a gente comentar, meu amigo. Bom fim de semana. Com certeza, um bom fim de semana, Beto. Bom fim de semana, doutor Renan, e até segunda-feira. Fim de semana de estudos, né, doutor? Bastante. Bastante. Esse tem. Boa sorte. Obrigado, meu amigo. Valeu. Muito obrigado pela companhia. Na sequência, César Roberto e depois a estreia de um novo podcast aqui no Farol de Limeira.